Fala galera, então assisti ao terceiro episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Galera, já deixei claro que devido, aos vazamentos e tudo mais, mudou completamente a maneira de como fazer a cobertura aqui da série, ou seja, agora, de segunda a quinta, vai sair sim, uma por dia, crítica dos episódios que vão do 3 ao 6. Então, vamos falar sobre o terceiro episódio. Ontem teve a crítica do segundo episódio, já teve a live do segundo episódio, mas a próxima live, galera, no próximo domingo, vai ser sobre do 3 ao 6, ou seja, uma grande live já sobre veredito, sobre The Book of Carol, por quê? Agora que muitos de vocês também já assistiram The Book of Carol por completo, cara, não adianta, né? A conversa ela tem que mudar da maneira como ela geralmente ou quase sempre acontecia aqui no canal, com o nosso ritual ter sido quebrado, cara. Simplesmente da gente não ter mais aquele momento da gente assistir basicamente todos no domingo e a gente poder no domingo da noite poder conversar. Então muda-se essa estrutura por causa desse erro todo que aconteceu na semana passada e o vazamento dos episódios simplesmente da segunda temporada por completo de The Book of Carol. Cara, esse episódio aqui, ele tem muito da Jenê e o quanto que eu gosto dessa personagem, o quanto que eu gosto dessa personagem, o quanto que eu gosto dessa capacidade toda que ela tem de força de ser essa grande antagonista aqui de The Book of Carol, por mais que a gente tenha essa separação junto, né? A galera da União da Esperança, a gente já entendeu claramente que eles não são também aquilo que eles aparentemente eram, né? Ou, vou até simplificar, esse era muito por causa da visão que a Isabel, que a Sylvie tinham sobre, né, quem era realmente a União da Esperança. E galera, a gente ir para o Louvre, um ponto importantíssimo da história, né, cara, do mundo, do contexto. Então, se a gente pegar por cultura pop, cara, é extremamente complicado de conseguir gravar lá. É extremamente importante ter a gravação acontecendo dentro do Louvre, na parte externa do Louvre ali também. O quanto que é marcante, cara, para uma série do nosso universo, a gente ter aquela localização ali dentro de uma parte importante da história. E a história da Jenê, cara, eu adorei que ela não era uma pessoa com uma grande importância e eu gosto dela não ter uma ligação, por exemplo, com a parte cientista da história. Eu gosto. Por mais que eu queira ver isso contado, realmente, esses preenchimentos de lacuna sobre a origem do vírus, os cientistas na França, toda aquela história, ligação com a cena pós-crédito de Beyond, o momento agora, eu quero, tá? Só que a Jenê, com esse aspecto do invisível, dela estar simplesmente ali e ela ter se tornado essa pessoa com uma força tão grande, onde ela ganha essa liderança e ganha esse segmento e ganha, né, também o respeito das pessoas de uma maneira onde a palavra dela é muito clara. E o controle das massas também conversa muito sobre isso. O que a União da Esperança está querendo fazer? O que o povoado do Vivan está querendo fazer? Os dois estão querendo fazer o controle das massas, os dois querem ter, digamos, a palavra. Um pela ciência, digamos assim, né, que seria por esse tom mais pé no chão da realidade, e o lado do Messias, da crença, da fé. Mas os dois querem ter o controle das massas, entendeu? Pela sua maneira. E, obviamente, a gente sabe pela história que essas duas coisas se confrontam, né? Elas acabam geralmente batendo de frente. E essas lideranças, elas são isso, ou seja, tudo que a Jenê acredita e tudo que a Jenê realmente é contra por causa de tudo que ela viveu antes e por causa do que ela perdeu e do que realmente esse mundo pós-apocalíptico de ter ficado tanto tempo preso no Louvre, o que foi criando ali como essa liderança automática que aconteceu, ela, cara, essa personagem, assim, ó, ela é uma das grandes antagonistas que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo pós-série principal. Pós-série principal. Tá? Porque não adianta, cara, tentar daí fazer, sabe, paralelos com a série principal, até dá pra fazer, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu gosto de ver essa nova linha agora das spin-offs, cara, separado do que aconteceu na série principal lá. Porque a gente tá vendo uma continuidade de uma história sendo contada de uma forma original. Por mais que tenha muitos pontos ali que a gente já viu antes do nosso universo, a gente sabe que são repetições de coisas, porque a gente tá falando de uma série de 12 anos, 11 temporadas, entendeu? Que é The Walking Dead, depois tantas temporadas de Fear até começar a vir as spin-offs dessa forma. Tem coisas que a gente sabe que vai bater igual no mundo pós-apocalíptico ali.
Já teve aquela questão diferente, né, das estudiosas, cientistas lá, né, do que aconteceu do episódio 2, do que elas queriam com o Ash, aquela coisa toda. Eles estão tentando apresentar coisas diferentes ali. E essa percepção da Genê também ter essa história, né, o backstory toda da Genê ser diferente, ser por esse caminho, cara, eu adorei, porque funciona muito pra construção do personagem, funciona muito pra construção também de quem é seu braço direito, a tentativa dela de se colocar ali perante os funcionários, né, cara, dos serviços básicos ali que existem no Louvre, né, quando tá tendo aquela reunião, basicamente sindicato, começa a tocar os celulares ali já com aviso e depois acontece o que acontece. Eu acho que a cena por completo do Louvre, ela não chega num ápice como foi, por exemplo, o flashback da Isabel, tá? Só que, como o personagem também, ele fica preso dentro do Louvre, e a gente tá vendo pelo ponto de vista dela, né, da personagem da Genet, eu gosto de como eles conseguem montar ali que fora está acontecendo pandemônio e o que está protegido. As pessoas, não. As obras de arte. A história importa mais do que a vida das pessoas naquele momento. Então por isso que eles ficam fechados, ficam reclusos, e a partir dali começa a se criar essa grande liderança. Que conversa depois também com o que acontece lá naquela primeira conversa da Jenny com a Carol, assistindo, né, ali de frente a Mona Lisa, aquela coisa toda, com aquele soldado que faz o que faz, e a maneira como a Genê defende, né, a responsável ali por fazer basicamente o serviço básico como a Genê fazia antes. E o tamanho do respeito que acontece, obedecer a ordem, ir pro chão e comer lá no chão a comida que o próprio cara tinha jogado no chão. Ali, cara, é uma coisa assim, ó, muito foda que é construído do episódio para essa personagem, cara. Eu gosto muito da personagem da Jenny. E no decorrer do episódio, as suas conversas com a Carol, ela vai levando a situação para onde tem que acontecer. Até aquele final, cara, que assim, ó. Esse terceiro episódio, para mim, ele é o melhor que teve até agora da segunda temporada. Lembrando, cara, não assisti do 4 pra frente, né? Como vai ser crítica um por dia, eu vou assistir sempre um por dia. Também eu manter meu lado fã, cara, da maneira como eu gosto de assistir, absorver, aquela coisa toda. Já conversamos sobre isso muito na live ontem também. Esse terceiro episódio, dos três, cara, pra mim é o melhor, porque ele não só avança muito a trama, mas a maneira como o episódio em si consegue desenvolver esses elementos, cara, tá muito bom. E acaba num clima ótimo de tensão ali para esse ataque iminente que vai acontecer, comandado pela Genê. A questão toda né, da injeção ali do composto todo para turbinar o vírus existente e serem soldados ali. E eu gosto que o estudo já está um pouco mais avançado do que a gente viu na primeira temporada, tá? Não tem uma grande diferença de tempo, né? Entre uma coisa ou outra ali. A Carol já fala da questão de 2 semanas. Talvez seja mais uma mentira da Carol colocada naquele momento. Talvez não, né? Porque a Carol... Cara, eu adoro como a Carol, ela mente usando sua estratégia, algo que ficou claro de uma maneira muito mais para um estabelecimento no primeiro episódio, só que a maneira como ela usa com o Codron, a maneira como ela usa agora com a Gené, ela praticamente conta toda a verdade pra Gené, né? Ela dá toda a linha ali pra Gené, até chegar nessa mudança do, não, mas eu quero matar ele. É óbvio que isso é para conseguir ter o caminho para se aproximar, porque não poderia ser de outra maneira, porque se ela fala uma outra coisa pra Gené, já entendimento do que ela tinha acabado de conversar com o Codron e vendo o estado do Codron, é óbvio que, ainda mais sabendo que a Jenny quer encontrar o Daryl, quer matar o Daryl, então a Carol tem que encontrar antes o Daryl, se ela fala outra coisa que não seja aquilo ali, se ela não mente usando essa estratégia novamente da mentira pro objetivo maior que ela tem, a Jenny iria usar a Carol, mais até do que ela tá usando naquele momento lá, mas usar a Carol pra ou tirar informações ou coisas até piores definitivas naquele momento ali. Tá? É basicamente isso. Então, a Carol vai sabendo que ponto que tem que chegar realmente, qual é o limite, como que ela tem que utilizar na sua própria estratégia a questão da mentira. E eu gosto demais, cara, desses momentos também para acontecer. É óbvio que tem a questão da traição do Julian, né? Não, do Julian é o marido, né? Do professor lá. Que eu gosto muito porque, cara, é uma tentativa de tu conseguir não só salvar a pessoa que tu ama, mas tu conseguir ir embora com aquela pessoa lá, porque a vida ali
já ficou muito claro como é que vai ser e o que vai acontecer com eles. Ficou muito claro. Ou seja, tu fazer essa troca de barganha ali para conseguir a tua salvação, é óbvio que é uma coisa que tem que acontecer, né? Dentro daquela estrutura toda que a gente está acontecendo. Por mais que tenha ali, sim, né, um carinho por causa da maneira como os dois personagens começam a se relacionar até aquele momento, a tentativa até da Carol de dizer, cara, vem junto comigo, vamos lá, vamos sair daqui, e não aconteceu o que acontece. Tudo tá muito bem montado, cara, pra chegar naquele ápice de final de episódio da Carol simplesmente, cara, a gente pegar ela e arremessar, não, tu vai ter a chance de matar ele. É isso que tu quer? Então é isso que vai acontecer. Pega, joga lá, e ela tá naquele grupo todo que vai receber ali, né, o composto todo, e vai se transformar e vai partir para atacar. Então tudo tá colocado com essa personagem da Invisível, a maneira como ela se torna, o que ela se cria. Adoro, cara. Adoro como se monta também o braço direito ali dela, que veio desde lá de antes de tudo acontecer. Cara, gosto demais, assim. Gosto demais dessa personagem ali. E vamos chegar nesse momento todo onde, né, o Codron, cara, já que eu falei dele, tá? Antes de ir pro lado do Carol, que acontece na União da Esperança com a galera. O Codron, não sei se ele vai ter maior parte até de importância daqui pra frente, tá? Eu espero que tenha, porque a maneira como o personagem dá a informação pra Carol, aparentemente parece que ele vai continuar ali naquela situação até ter uma morte dele. Porque ele tá muito já machucado, e ele tá em vias de morrer. Basicamente isso, né, que a gente tem. Mas eu quero muito saber, cara, a verdade do Codron. Por que o Codron age da maneira como ele age? Por que ele não mata depois da vingança toda que ele procurou durante 6 episódios e chega no momento ápice de final de primeira temporada e deixa eles partirem, né? Daryl, Sylvie, Isabel e o Lohan. Por quê? E por que ele não fala a verdade? E por que ele se vira contra a pessoa que ele estava tentando ganhar confiança? Qual é a grande motivação do Codron? Qual é? Qual é? Ele ajudar a Carol nesse momento segue essa linha ali do qual é o motivo que ele fez antes, o que ele fez de ajudar o Daryl, sendo que toda a construção era para um caminho só específico, que ele se volta, que ele se quebra. Ele ajudar a Carol faz muito sentido. Muito sentido, porque está na sequência do que foi apresentado pra gente de final de primeira temporada. Mas por que é esse motivo? Cara, pô, eu quero muito saber. Muito saber. Então, toda essa parte, cara, que envolve o Pouvoir do Vivant, que envolve a Genet, envolve o passado, envolve a Carol até chegar nesse momento ápice lá, né, da Carol ser jogada junto do grupo ali que vai receber o composto, cara, eu gosto demais do episódio, demais. E a parte do União da União de Esperança, o que acontece com a Sylvie, eu não gosto da parte da morte, não gosto. Ela tem o efeito necessário por causa do ritual. É óbvio que é muito mais forte para todos ali que estão envolvidos, né? O Daryl, Isabel e o Lohan ter a Sylvie ali transformada e ela ser... Ficou claro o que é o ritual, né? É o Lohan sobreviver, já que ele sobreviveu antes, né? No parto da mãe transformada, aquela coisa toda. Sobreviver à mordida da Sylvie transformada como um zumbi. E fica claro a profecia, ele é o Messias, é o controle das massas por esse lado da fé. Tá tudo certo, entendeu? E esse é o caminho. A forma como a Sylvie é morta, cara, eu não gostei, assim, do episódio, sabe? É algo que precisa realmente acontecer rápido. Eles, na segunda temporada, estão mostrando coisas pra gente dessas mortes de personagens secundários da primeira temporada também ali. Funciona porque o roteiro precisa. A maneira como acontece, daquela busca, perseguição ali, pra mim perde força a morte, entendeu? Ela perde muito força. Podia ter sido num ato realmente mais brusco, onde aí sim ela tivesse sido morta. Não só a fé dela, cara, não era tão forte assim, então por isso que ela se jogou, né, ou caiu, porque a tirada não foi por ninguém, entendeu? Sabe, pra mim tinha que ser mais forte pra te chegar no ponto que tu precisa entregar pro roteiro. É isso, uma morte mais elaborada nessa questão ali, já que ela tava com o propósito, cara, de conseguir chegar no Lohan. Então, que fosse uma morte com esse princípio. Não resolvido dessa forma, que pra mim ficou muito simples, assim. Eu não gosto da parte da morte da Sylvie. Eu gosto do que acontece depois. Dela ser a peça usada pro ritual. E tem a questão daí, cara, dessa fuga que não acontece da Isabel, do Daryl. Pô, Norman Reedus, cara, a sequência toda de ação até ele ser capturado ali, eu adoro demais.
Adoro demais, porque eu acho que Daryl, ele precisa ter essas cenas de ação também para dar essas quebras por causa dos diálogos que precisam ser dados. Esse controle das massas é muito dado durante os dois polos que a gente tem nos grupos, do Povoar do Ivan e também da União de Esperança. Então, esses desenvolvimentos para acontecer, tu precisa ter essas peças-chave para dar as batidas no episódio também. Então, as cenas de ação, elas têm que acontecer. E eu gosto da perseguição, cara, gosto das mortes, entendeu? Tem momentos ali que até eles gravam muito em plano de sequência ali, utilizando também as curvas que tem por causa do castelo. Cara, funciona, entendeu? Funciona. A gente tem o Daryl, o Robin Hood, né? Pô, no castelo, aquela aura medieval, vem o Daryl lá. Tipo, pá! Já que ele não tem a besta, ele usando, né, o arco e flecha aqui virando o Robin Hood. Ah, cara, são coisas, elementos ali pra contar a história, entendeu? Eu, naquele momento, me deu uma quebra assim, putz, cara, mas é o. Sabe? Arco e flecha nele, nessa altura dos acontecimentos aqui, mas vamos, vamos. É funcional pro que precisa ser contado, né? Já que o Daryl tá sem a besta, tu tem que ter um elemento ali da flecha, né? A flecha é o mais importante porque tem essa ligação toda do Daryl à sua arma. Então, beleza, funciona, vamos em frente, vamos em frente. Aquele momento que tem a captura toda, a gente chega, talvez, numa cena que vai ser bastante importante pro que pode acontecer com a Isabel. Eu gosto muito da cena dos dois conversando ali, esses elementos onde os dois estão muito já machucados. Né? A conversa que tem do Lousan com o Daryl, toda vez que o Lousan para conversar, seja com o Daryl, seja com a Jacinta, eu gosto da maneira como os diálogos eles são construídos. Gosto muito. Porque eles, assim como na parte da Jenny e do Povoar do Ivan, eles precisam ter essas informações dadas para chegar nesse princípio que é, do porquê que eu estou fazendo isso, qual é realmente o meu objetivo. E esse controle todo das massas que os dois estão fazendo, pro Luosan chegar a falar assim, cara, seu ritual não der certo, então não tem por que continuar. Muito da sobrevivência está colocado sobre essa profecia, sobre isso realmente ser verdadeiro, sobre funcionar, sabe, sobre o Messias realmente existir, porque a questão da esperança, ela envolve todo esse mundo pós-apocalíptico, de maneiras diferentes, entendeu? Mas envolve muito esse mundo todo pós-apocalíptico. E o que está acontecendo ali em Paris, nesse momento específico, esse embate todo de fé e ciência, entendeu? Conversa muito sobre isso. Muito sobre isso. Talvez tenha ficado muito melhor até para esse terceiro episódio isso ter saído do Lohan. Eles já estavam fazendo isso, né, em situações ali de primeiro episódio, colocando outros personagens para falarem sobre essa questão da dualidade de fé e ciência, né, aquela questão do muro que eu venho batendo sempre. E aqui tu bota essas lideranças, então, para fazer isso. Tu bota a Genê de um lado, tu bota o Lousan do outro. E isso para mim funciona muito melhor do que o Lousan dando esses argumentos ali para, né, essa dualidade. Porque daí tu chega nesse objetivo maior, principal, que é o quê? O controle sobre tudo que está acontecendo, principalmente sobre as pessoas, tu ter o controle das massas, que daí vem o porquê que tu acredita nisso. E isso para mim fica muito mais forte. E fica muito mais importante até do que simplesmente, cara, ele ser o Messias ou não, ter algo dentro dele ali ou não. Porque o que a série quer falar até nesse momento do embate desses dois grupos, cara, é importante que essas lideranças tenham essas forças com esses objetivos tão fortes e claros pra gente, do que apenas a figura do Lohan ali ficar entre uma coisa e outra sempre, dependendo do lado do muro, de vez em quando para um lado, depois para o outro, e fica naquele negócio de não saber para que lado que vai a série. Então eu gosto porque deixa tudo muito mais claro. Eu tenho um sentimento muito grande em relação à morte da Isabel nessa temporada. Essa conexão todos os dois ali é algo, cara, que eu já tinha falado no segundo episódio, quando a gente tem o momento do beijo. É algo que está construído desde o princípio. E a gente sabe que o Daryl tem também batido desde o princípio dessa série algo sobre ele também merecer ser feliz. A Isabel tem isso também colocado do merecer ser feliz. E eles se encontram nesse momento com similaridades nas suas histórias sobre o que eles passaram, sobre o que eles perderam, sobre as pessoas que eles se transformaram nesses anos de apocalipse e tudo mais para frente até se encontrarem. Então, eles estarem ali conectados dessa forma funciona muito. Só que quando começa a ter pontas de diálogo como, cara, como é que vai ser a vida lá em Ohio? Como é que não sei o que eu vou fazer? Tu pode fazer qualquer coisa.
são dicas ali para ter esse grande sofrimento novamente para o personagem do Daryl. E a gente vai ter essa grande invasão acontecendo ali, essa grande batalha acontecendo, a Isabel é levada naquele momento ali. O que pode realmente acontecer com ela de ter, né, mais uma grande perda aos olhos do Daryl para ter mais esse peso, essa carga toda que o personagem carrega dali para frente, né? Então, tudo vai se desenrolar a partir de agora dessa grande batalha, 4 episódio. Eu até achava que no terceiro ia ter um encontro da Carol com o Daryl, mas eu gosto da maneira como foi construído para chegar nesse encontro. É uma maneira muito mais, digamos assim, elaborada, né, do que ter simplesmente um encontro deles ali mais rápido apenas porque a gente precisa do reencontro dos dois, sabe? A construção de Dawn do livro, por exemplo, até já no primeiro episódio o reencontro de Rick e de Michonne, mesmo que seja ali naquele momento só de olhar, e no segundo episódio tu ter o segmento daquela cena que foi construída no olhar do primeiro episódio, lá estava muito bem construído para isso acontecer. E tu tem dois personagens que a gente já tinha sabe, um momento de hiato da história dos dois. Aqui não, aqui tu tá acompanhando o Daryl, então tu tem o hiato de uma personagem da Carol, que tem uma grande distância, porque ela não estava indo em busca do Daryl no momento, sabe, antes lá. Ela não estava em busca de ninguém. Ela vai em busca do Daryl para começo dessa história agora de The Book of Carol. Então tu tem que dar tempo também para ter essa elaboração aqui. E como tudo foi montado, cara, mesmo com percalços no caminho, né, que já conversei na crítica do primeiro e do segundo, nas duas lives, cara, esse terceiro episódio, isso tudo funciona para chegar nesse momento onde vai ter esse grande confronto ali. Então, galera, pô, melhor episódio para mim até agora, né, de The Book of Carol. Tô muito, muito, muito curioso, cara, o que vai acontecer daqui para frente. Tem mais 3 episódios, né, para curtir. The Book of Care, depois a gente vai entrar novamente nesse ato todo até a estreia de Dead City no ano que vem. Obviamente a gente vai conversar muito sobre isso. Não só sobre Dead City, só que como sequência agora de The Book of Carol e aí teoria sobre a terceira temporada e tudo mais. Então lembrando, galera, sai crítica de um episódio por dia. Agora crítica do terceiro, amanhã crítica do quarto, quinto, sexto, aquela coisa toda. E a gente já falando depois sobre veredito, sobre teorias de futuro. Domingo, 21 horas, nossa grande live, grande debate sobre Daryl Dixon, The Book of Carol, ou melhor, The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, do terceiro ou sexto episódio e, ao mesmo tempo, já um grande veredito sobre o que aconteceu nessa série spin-off aqui. Galera, coloquem aí nos comentários, guardando sempre assim, falem sobre o terceiro episódio. Não falem com spoilers, principalmente, sobre o que acontece pra frente. Não só por causa de mim, mas por causa de quem ainda não assistiu também. Porque uma coisa que eu percebi também, assim, não é todo mundo, cara, que tá ligado que também já vazou os episódios e tá sabendo também por causa dos vídeos. Também por causa de alguma coisa que tá recebendo em outro canal. Por causa de alguma coisa que tá recebendo também, assim, dentro do nosso grupo, sabe? Então, vamos guardar esses spoilers. Quando a gente for falar sobre o quarto, a gente fala sobre o quarto. O quinto, sobre o quinto, sexto, sexto. E quando for para falar sobre a série por completo, aí a gente abre tudo, porque a gente tá falando sobre a série por completo, certo? E não esqueça também, galera, daquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.